E aí, pessoas, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aulinha. Hoje a gente começa os polígonos, a gente entra na nossa parte de geometria e começando com os polígonos, porque as outras coisas vocês já viram, né? Vocês já viram o que é reta, vocês já viram o que é ponto, a gente estudou os ângulos e agora a gente entra em polígonos. Vamos lá. Primeiro, vamos falar das figuras geométricas, né? Você sabe o que é figura geométrica? Você tem uma ideia do que seja uma figura geométrica? Porque a maioria das coisas a gente consegue perceber na nossa realidade. Por exemplo, uma porta, tem muita gente que diz, uma porta é um retângulo. Se eu olhar a porta de frente, tá certo? A porta é um retângulo. Mas se eu olhar a porta aberta e conseguir ver todas as regiões que formam a porta, então eu sei que a porta não é um retângulo, a porta vai ser uma figura espacial e assim vai, né? Eu sei que vocês já estudaram alguma coisa básica de figura espacial. Então o nosso dia a dia, a nossa realidade, ela está recheada de figuras geométricas. Então você pode até não conseguir dizer em palavras o que é uma figura geométrica, mas se eu pedir para você apontar uma figura geométrica, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso, tá? Vamos ver aqui qual é a definição, uma das, né? Lembrando que as definições que tem aqui na nossa aula, eu dei uma enxugada, eu dei uma adaptada para não ficar muito técnico, mas sem perder o sentido. Figuras geométricas são elementos com formas, tamanhos e dimensões no plano e no espaço. Presta atenção nessas duas palavras aí que eu destaquei, que eu deixei em vermelho, no plano e no espaço. Pessoal, no plano é como se eu tivesse a folha, a nossa folha de caderno, a nossa folhinha em branco, é um plano. O espaço seria onde a gente vive, né? A nossa realidade. Então eu tenho aí algumas figurinhas, ó. Eu tenho... Isso aí, pessoal, é uma elipse. Tem muita gente que chama de oval, né? Um ovo, mas é uma elipse. Aqui eu tenho um hexágono, eu tenho uma reta. Isso aí parece uma telha. Aí a gente tem um círculo, parece o smile. É uma figura geométrica? É sim uma figura geométrica, não tem pra onde correr não. Qualquer coisa que tenha forma, tamanho e dimensão é uma figura geométrica. E aí eu tenho o cubo. Acho que o cubo é uma das figuras geométricas mais conhecidas do mundo, né? Qualquer canto que você mostrar um cubo, todo mundo vai saber o que é um cubo. Ainda mais depois do Minecraft. Ainda nas figuras geométricas, a gente vai ter as figuras planas, como eu falei. O que é uma figura plana, né? É quando ela tem somente duas dimensões, ou seja, ela só tem comprimento e largura. Preste atenção nisso aí. Figura plana só tem comprimento e largura, só tem duas dimensões. As figuras espaciais, elas têm três dimensões, ou seja, largura, comprimento e profundidade. Eu vou já mostrar umas figurinhas planas e umas figurinhas espaciais aqui, para a gente determinar o que é largura, o que é comprimento, o que é profundidade e assim vai. Ó, eu tenho aí algumas figurinhas geométricas, você tá vendo? Tem uns traços aí, tem umas setas, tem pirâmide, tem esfera, tem cilindro, tem cubo. Tem isso aqui, ó, tem um círculo e aqui um quadrado. Não vou afirmar que é um quadrado, vou dizer que é um retângulo. Eu quero organizar essas figuras aí de forma que elas fiquem cada uma no seu respectivo grupo, né? Figura plana e figura espacial. Vamos organizar. Eu tenho aí do lado esquerdo figuras planas, do lado direito figuras espaciais. Beleza, então vamos lá, ó. Desse lado eu tenho o retângulo, eu tenho o círculo e eu tenho a seta. Tudo isso aí é figura plana. Antes de eu mostrar as figuras espaciais, galera, vamos dar uma olhada aqui, ó. Lá na definiçãozinha que eu coloquei, eu disse que elas têm duas dimensões. Vamos lá, ó. Eu tenho largura e tenho comprimento. Daqui, ó, comprimento e largura. Ou eu posso dizer que aqui é largura e aqui é comprimento, depende da posição da figura, né? Quando a gente vai um pouco mais à frente estudar áreas, a gente tem isso aqui chamado de base e isso aqui chamado de altura. Tanto faz também, são duas dimensões. O círculo tem duas dimensões,
Essa figura aqui ela tem duas dimensões somente, ela não tem uma terceira dimensão que seria a profundidade. Vamos seguir agora para as figuras espaciais. Eu tenho o cubo, eu tenho a esfera, a pirâmide, que é também muito conhecida, né? Uma forma geométrica espacial muito conhecida. E por último, eu tenho o cilindro. Pessoal, aqui eu coloquei as 4 figuras mais conhecidas. Eu não coloquei outras porque eu queria só exemplificar, só mostrar para vocês as figuras espaciais. A gente nem vai estudar elas agora. Aí aqui a gente tem o seguinte, ó, a gente tem largura, tem o comprimento e tem a profundidade, que eu também posso chamar de altura, ó, aqui para cima, tá vendo? Então eu também posso dizer que aqui é largura, que aqui é comprimento, aqui é largura e aqui é altura ou profundidade também. Você vai ver que todas essas figuras elas estão no espaço. Eu posso ver todas as faces dela, toda a superfície dela eu consigo ver. Na figura plana eu só consigo ver essa parte de cima, né? Porque ela é plana, ela só tem realmente essa região. Ela não tem outras regiões, como é o caso das figuras espaciais. Agora a gente vai entrar nos polígonos. O que são polígonos? Ó? Toda figura geométrica é formada somente por segmentos de reta, sem cruzamento e fechada. Então tem que ter uma figura fechada, formada só por segmento de reta, e esses lados não podem se cruzar. Vamos lá. Vamos para os exemplozinhos bonitinhos, né? Eu tenho aí, ó, algumas figuras, e aí eu quero que você faça o seguinte: para o vídeo, ou então volta lá naquela definição, lê e anota aí no seu caderno quais delas são polígonos. E aí depois, quando eu der a resposta, você olha se você acertou, né? Aí depois tu diz aqui pra mim se você acertou ou não. Vamos lá. Eu tenho o seguinte aí, presta atenção. Lá na definição diz assim: é toda figura formada somente por segmentos de reta, sem cruzamento e fechado. Então vamos lá. Só por segmento de reta. Vamos olhar essa daqui, o Pac-Man, né? Um círculo sem 1/4, né? Um círculo que foi comida aí 1/4. Ele só tem segmento de reta? Não, ó, aqui ele tem segmento de reta, aqui também, mas aqui ele não tem. Então não vale para mim, não é um polígono. Esse daqui tem segmento de reta, mas é a mesma coisa, ó. Essa parte aqui não tem. Então o pingo de chuva aí não é um polígono. Vamos para a estrela. A estrela ela tem segmento de reta, tá aqui, ó, são só segmentos de reta. Ela é fechada e os lados dela não se cruzam, não tem cruzamento. Beleza, eu vou já mostrar o que é o cruzamento. Aqui eu tenho um retângulo, ele é um polígono. Por que eu posso dizer que ele é um polígono? Porque ele é fechado, porque ele só é formado por segmento de reta e ele não tem lados que se cruzam, ó. Então ele é sim um polígono. O triângulo claramente é um polígono formado, ó, só por segmento de retas, os lados não se cruzam, ele é fechado. Pronto. Aí eu tenho essa daqui, parece uma ampulheta aí. Ela é formada só por segmento de retas? É sim. Ela é fechada? É sim. Só tem um problema. Ela tem aqui, ó, dois lados que se cruzam. Eu venho aqui e eles se cruzam. Se eles se cruzam, eu não posso dizer que essa figura é um polígono. Então vamos separar em dois grupos. Aí, ó, tem exatamente polígonos e não polígonos. Ah, professor, e o nome é esse, não polígonos? Vai dizer o quê? Arrumar um nome para eles agora, nunca arrumaram. Mas se você quiser, claro, você arranja um número. Mas se você quiser, você arranja o nome, aí bola o nome, diz pra mim, aí eu registro e eu ganho dinheiro com isso. Não tem problema nenhum não, tá? Eu vou agradecer muito. Vai ser show. Então vamos nós, tá aí, ó, os nossos polígonos e os nossos não polígonos. Tudo que a gente disse lá que parecia polígono era polígono. Então não teve dúvida nenhuma. Olhando só para os polígonos agora, a gente vai ver agora os tipos. Polígonos convexos são polígonos que têm uma região interna convexa. Aí tu olha pra mim e diz assim: ah, Ulisses, não me disse nada, cara. Sinceramente, você não me disse nada. Pessoal, região convexa aqui pra gente é quando o lado
ele não tem quebras para dentro da figura, tá? Ele não tem nenhuma pontinha voltada para dentro da figura. Aí você diz, Aulis, como assim? Vamos olhar aqui o seguinte, vamos olhar aqui o hexágono, né? Uma figura, um polígono de 6 lados. Aí eu tenho o seguinte, você tá vendo que as pontas do polígono todas são para fora, ó. Todas são para fora, então ele é convexo. Mas eu tenho uma outra forma de dizer que ele é convexo ou não. Às vezes você fica em dúvida, né? Então tem uma outra forma. Qual é a forma? Você marca pontos dentro da sua figura. Depois você liga esses pontos por segmentos de reta. Você viu aí, ó, que o segmento de reta vermelho que eu acabei de marcar, ele está completamente dentro do nosso polígono. Vamos ver outro aqui. Ó, marquei 2 pontos, passei o segmento de reta, né? Tracei o segmento de reta. Esse segmento também está completamente dentro da figura, tá dentro do polígono. Se você disser que sim, claro que você acertou, porque você está vendo isso, né? Logo, quando isso acontece, quando eu consigo traçar vários segmentos de reta, e esses segmentos de reta sempre ficam dentro do polígono, claro que eu estou falando de pontos dentro do polígono, né? Então, pontos dentro do polígono, se eu ligar esses 2 pontos por segmento de reta, então eu vou observar. O segmento ficou completamente dentro do polígono? Sim, ficou. Então ele é um polígono convexo. A gente vai já agora ver o outro. E os polígonos não convexos. Na minha época era côncavo e convexo, mas mudaram, né? Então ficou convexos e não convexos. Vamos nós aqui. O que é um polígono não convexo? Um polígono não convexo é quando ele tem uma região não convexa. Aí você diz, Aulis, que você é? Disse nada. Pra mim, disse nada. Não convexo, como assim? Aí você, é só prestar atenção. Se você souber o que é, você vai saber o que não é. E vice-versa, né? Se você souber o que não é, o que é, você vai conseguir identificar. Logo, se no convexo eu tinha pontas para fora, no côncavo eu vou ter pontas para dentro, ou seja, eu vou ter quebras no lado. Aí você pode até dizer, Ulisses, mas se eu tiver a estrela, ela tem pontas para fora, mas também tem pontas para dentro. O problema são as pontas que ficam voltadas para dentro do polígono, tá? Eu sempre expliquei assim, sempre achei melhor explicar com relação aos lados quebrados e as pontas, que a galera entende melhor. Então vamos olhar esse aqui, ó. Você viu aí essa cruz, né? Você vai ver que ela tem pontas para fora, tá aqui, ó, mas também tem pontas para dentro. Então, como eu falei para vocês, o que vai importar para dizer se ele é convexo ou não convexo são essas pontas que ficam voltadas para dentro. Os convexos nunca têm essas pontas para dentro. Os não convexos sempre vão ter essas pontinhas aqui, ó, voltadas para dentro da figura. Aí, se eu quiser tirar a prova, o que é que eu faço? Então, vou marcar 2 pontos aqui. Pronto, e agora eu vou traçar um segmento de reta ligando esses 2 pontos. Vai ficar desse jeito. O segmento de reta ficou completamente dentro da figura? Sim, ficou. Mas para que essa figura seja um polígono convexo, eu tenho que testar esse traço, né, esse segmento de reta em vários locais aí do meu polígono. Então eu vou aqui, ó, vou botar um ponto aqui e um ponto aqui. Vou ligar. Vocês estão vendo aí que quando eu liguei o ponto, essa parte aqui, ó, ficou fora do polígono. Se essa parte ficou fora do polígono, então esse polígono não é convexo, é um polígono não convexo, beleza? Quando você colocar 2 pontos dentro de uma figura, ó, presta atenção no que eu estou falando, 2 pontos dentro de uma figura, ligar esses 2 pontos com um segmento de reta e o segmento ficar completamente dentro do polígono em vários locais, eu digo que ele é convexo. Se acontecer isso aqui, ó, em algum local dele, o segmento ficar fora, parte do segmento ficar fora, então esse
polígono é não convexo. Vamos ver agora os elementos do polígono. Já apareceu de cara aí um pentágono. Esse pentágono, pessoal, aí ele tem alguns elementos. Vocês estão vendo em azul, em vermelho, em verde, em preto. Vocês estão vendo que eles têm alguns elementos bonitinhos aí, né? Vamos ver o que é cada um deles. Pronto, os segmentos AB, BC, CD, DE, EA são os lados do polígono. Então, que segmentos são esses? São esses azuis aqui, pessoal, ó. Esses azuis aqui, ó, AB. Aí coloca esse tracinho em cima para dizer que é um segmento. Então, um segmento AB tem que ter o tracinho em cima. BC tem que ter o segmento em cima. CD, um segmento. DE, e aí vai embora. Lembrando, sempre que a gente vai falando de segmentos de reta, tem que ter esse tracinho em cima deles. A primeira e a última letra e esse tracinho em cima. Então, esses aqui são os lados, são os segmentos de reta. Aí eu tenho os vértices. Galera, vértices são os encontros dos lados, são as quinas, são as pontas, tá? Aqui, ó. Aqui tá em vermelho, né? Tem um pontinho em vermelho. São os vértices, são as quinas, os cantos, como a galera fala, né? Como a gente comumente diz no dia a dia. São os vértices. E como é que eu denomino um vértice, né? Como é que eu escrevo? Não querendo desenhar, como é que eu escrevo? Eu coloco só a letra dele, pessoal. A, B, C, D, E. Aqui, ó. A, B, C, D, E. São os vértices. Agora, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver os ângulos internos do polígono. A gente depois vai ter chance de estudar os ângulos externos, mas aqui a gente vai olhar só para os internos. O que são os internos? São os que estão dentro do polígono. São essas regiões verdes aqui, ó. Essas regiõezinhas aqui, ó. E quando eu vou denominar esse ângulo, o que é que eu faço, ó? Eu vou pegar aqui, se eu quero falar do ângulo B, então o ângulo B vai ser, ó, A, B, C. Aqui, ó. A, B, C. E coloco um acento circunflexo em cima do vértice, da origem. Lembra que a gente estudou lá a origem do ângulo, que é o vértice? Então, no vértice, você vai colocar na letrinha do vértice, você vai colocar um acento circunflexo, ó. A, B, C. Eu estou falando só desse ângulo B aqui, ó. Logo, o acento está em cima do B. Aqui, B, C, D. Onde é que está o acento? Em cima do C. Então tá aqui, ó. O ângulozinho está exatamente no C. Em alguns casos a gente pode colocar uma letra grega. A gente viu lá quando estava falando de inclinação, que eu mostrei a Torre de Pisa, eu falei da letrinha grega, era até um θ que tinha lá para denominar o ângulo. Isso acontece? Acontece muito, galera. Ou eu coloco aqui dentro letrinhas minúsculas, que aí serão os ângulos desse polígono. Tá, beleza? Vamos para o próximo elemento, que são as diagonais. As diagonais a gente não vai estudar muito esse ano. A gente vai só ver que existe, tá? Mas a gente não vai falar muito não. As diagonais são esses segmentos aqui, ó. Eles são contínuos, pessoal. É porque a imagem ficou um pouco... Você tá vendo que ela tá quebradinha, né? É a qualidade que não foi boa quando eu peguei. Mas já tinha pego, vacilei, não dava para fazer mais e deixei aí. Mas isso aqui é um segmento de reta também, que vai de um vértice a outro, ó. Aqui as diagonais elas podem se cruzar sem problema nenhum. Os lados aqui não podem, mas as diagonais podem porque elas nem sempre aparecem, né? Então daqui, ó, A, C, B, D. Como é um segmento de reta, o que é que você faz? Você coloca o tracinho em cima. Diagonal é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos desse polígono. Consecutivo é assim, pessoal, lado a lado, ó. A e B, A e E e D, E e A, C e D, C e B, eles são consecutivos, ó, um seguindo o outro. Já as diagonais, elas ligam os vértices que não são consecutivos, ó, que estão opostos, ó. Tá vendo? São vértices que estão opostos. E aí eu tenho uma... Quando eu ligo esses vértices, eu tenho uma diagonal. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre os nomes dos polígonos. Como assim, Luiz? Esse polígono tem nome? Galera, tem. É a tal da nomenclatura. Também você pode encontrar no livro também a palavra
nomenclatura. Quer dizer o quê? O nome do polígono. O nome do polígono é dado pela quantidade de lados e de ângulos que ele tem, já que as duas são iguais. Quantidade de lado e a quantidade de ângulo nos polígonos são iguais, tá legal? Essas duas figuras aí, todo mundo sabe o nome, eu sei que sabe, por isso que eu escolhi elas duas. Aí vamos lá, eu vou começar pelo de baixo, que ele é conhecidíssimo. Ele é um polígono com 4 lados. Se ele é um polígono com 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Eu tenho certeza que você disse quadrado, tenho certeza. Pessoal, ele é um quadrilátero, ele tem 4 lados. Ah, Ulisses, mas é um quadrado. Eu não sei. Vai que é, vai que não é. Você não pode supor. Então, se eu não posso supor, ou eu digo que ele é um retângulo, ou eu digo que ele é um quadrilátero. Nesse caso aí. Porque eu tenho figuras que têm 4 lados e não são retângulos. Também não são quadrados. Vamos para essa outra aqui, conhecidíssima também. Tem 3 lados, é chamado de triângulo. Aí você está conseguindo ver, apareceu a palavra nomenclatura ali agora. Você está vendo que o triângulo, ele é o único que aparece a palavra ângulo, né? Triângulo, 3 ângulos. Vamos ver outros aqui. Aí eu tenho vários outros, né? Ó, pentágono, é penta, 5. Gono quer dizer ângulo, então pentágono, 5 ângulos. Hexágono, 6 ângulos. Só que a gente diz o quê? Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, são 8 lados. Eneágono, são 9 lados. Decágono, são 10 lados. Pessoal, sempre que aparecer essa palavrinha deca, eu estou me referindo a 10. Lembra disso. Eu vou mostrar um agora que eu acho muito show essa figura. Se você olhar ela de longe, você vai dizer, ah, isso aí é um círculo. Se você aproximar, faça isso aí na sua casa. Se você estiver assistindo no celular, bota o celular um pouco mais distante. Se estiver assistindo no notebook, afasta um pouco do notebook e você vai ver que ela fica como se fosse um círculo, quando na verdade ela é um polígono. Polígono de 20 lados, pessoal. Ele recebe o nome de icoságono. São 20 lados, icoságono. Agora eu vou mostrar para vocês ele com todas as diagonais dele marcadas para você ver como fica muito show. Olha isso aí. Isso aí são todas as diagonais do icoságono. E ele tem exatamente 170 diagonais. Depois a gente vai ver uma formulazinha para calcular a quantidade de diagonais de um polígono, mas agora não. Na verdade a gente vê uma fórmula e uma forma que exige só que você saiba multiplicar e dividir. E aí você já faz isso de boa. Mas isso aí é para uma outra hora, né? Aí eu tenho uma lista com os nomes e a quantidade de lados de cada um desses polígonos, né? A gente viu até o icoságono, aí depois tem 30, 40, 50, 60. Eu achei muito show essa lista, achei na internet, né? Que geralmente não se fala desses polígonos aí que tem mais de 20 lados. E eles têm nome, ó. É um triacontágono, um pentacontágono e assim vai embora, né? O 100 que eu achei mais legal. Hectágono é o 100. Foi a primeira vez que eu vi, não vou mentir para vocês. Foi a primeira vez que eu vi os nomes desses 30, 40, 50, 60. Foi a primeira vez. Agora a gente vai ver os polígonos regulares, só para a gente finalizar a nossa aula. Você já sabe identificar o que é um polígono, você já sabe dizer quando o polígono é convexo, e agora você vai aprender a dizer quando um polígono é regular. Olha que beleza. Vamos aprender a dizer quando um polígono é regular. A palavra regular ela já é bem sugestiva, né? O que é uma coisa regular? É uma coisa que é bem uniforme. E aí vamos lá, os polígonos regulares são polígonos equiláteros e equiângulos. O que é que quer dizer isso? Equilátero você sabe. Equilátero quer dizer lado igual, né? Então, equiláteros têm os lados iguais. Equiângulo, utilizando a mesma ideia, vai ser o quê? Que tem os ângulos iguais. Então tá aí, ó. Lados iguais, ângulos iguais. São os equiláteros e equiângulos. Lembra dessa palavrinha que talvez lhe ajude. E aí,
Um exemplozinho, ó, o quadrado. Esse aí eu posso dizer que é um quadrado. Por que eu posso dizer que é um quadrado? Porque aqui, ó, eu tenho esses tracinhos nos lados, a mesma quantidade de tracinhos, né? Em cada lado, ó, um tracinho, um tracinho, um tracinho. Então ele tem lados iguais e ângulos iguais, ó. Todos os ângulos aqui são de 90 graus. Esse aqui é um hexágono. Esse hexágono também é um hexágono regular. Tô vendo que ele é equilátero e equiângulo. E aqui eu tenho o nosso triângulo equilátero, a cor mais linda do mundo. Beleza? E assim a gente termina a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Se você não é meu aluno, você já sabe. Você deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida. Beleza? Valeu, pessoas. Um abraço e até a próxima.